Postura, sedentarismo são alguns dos fatores que ocasionam o tão famoso problema na coluna. E o ortopedista explica o que é. A gente sabe que 80% da população tem ou um dia vai ter dor nas costas. E hoje o grande vilão disso aí é a postura que a gente tem. Lembrando que quando a gente fala postura, muitas vezes a população, o paciente acha que é o jeito que ele dorme. E a gente sabe que não, A postura é sua postura 24 horas. Então é o jeito que você dorme, é o jeito que você assiste TV, é o jeito que você senta para comer, é o jeito que você fica na frente do seu computador. Então o grande problema hoje em dia que a gente tem visto é o problema postural. Os tipos de problemas são vários e o Darcio exemplifica. Os principais problemas que acometem a nossa coluna são divididos em 3 tipos. Você tem os desvios posturais, como o próprio nome fala. Você pode ter os desvios laterais, que são chamados de escoliose. O desvio anterior, que a gente chama de cifose, e o desvio posterior, que a gente chama de lordose. A segunda coisa que é muito comum também na coluna é o processo de artrose, de degeneração, de desgaste do osso. E por último, o mais comum de todos, que acomete a grande maioria, é a famigerada hérnia de disco. O que é a hérnia de disco? O disco é uma substância que fica entre as vértebras da coluna. Então ele tem a função de amortecer os impactos, as sobrecargas que tem nos ossos da coluna. Quando você tem sobrecarga excessiva, ou trauma, ou peso, ou até desvio de postura, esse disco, essa substância, ela sai desse espaço que existe entre os ossos. Quando ela sai, ela hernia, ela pode tocar estruturas nobres, como a medula, terminações nervosas, levando a dor, formigamento nas pernas, às vezes diminuição de sensibilidade, sensação de choque, queimação, tudo isso aí. Quando o assunto é colchão, é necessário ficar atento se você é portador de alguma doença na coluna. A gente hoje preconiza mais o uso de colchão de espuma. Isso aí, existe várias densidades, A gente sabe que um adulto brasileiro, ele pesa em torno de 70 quilos. Então, em média, a gente orienta assim, uma densidade de 33, 35, por aí. É claro que hoje o mais gostoso, que está na moda, é aquele colchão de mola. Mas para a coluna a gente não aconselha. O colchão ideal é cada 5 anos você está trocando o colchão. Então tem pessoas aí que dormem 20 anos no mesmo colchão. Isso é errado. Tá? O colchão ele perde a densidade, ele vai perdendo as características dele. Então tem que estar trocando o colchão a cada 5 anos. E o assunto sobre os travesseiros rende até uma explicação na hora de escolher. A gente precisa de ver que cada travesseiro ele é específico para uma pessoa. Então uma dica boa para quem está assistindo, é que essa distância aqui do seu ombro até na orelha seja a altura do seu travesseiro. Então a hora que você deita de lado, você fica com a sua cabeça reta. Se ele for muito macio ou se ele afundar, você vai fazer isso. E se ele for muito alto, você vai fazer isso. Então o ideal é que você fique com a sua cabeça reta, ou de um lado ou de outro. Porque você mantendo esse desvio, você pode ter dor em toda a sua coluna. Por um travesseiro entre as pernas para alinhar os joelhos, isso também é válido? A gente tem um nervo muito famoso, chama nervo ciático. A gente sabe que quando você coloca esse travesseiro, ou um cobertor, ou uma almofada dobrada no meio dos joelhos, você faz um relaxamento desse nervo ciático. Então isso aí também previne a dor muitas vezes, Então a gente tem uma variedade bem grande em modelos de travesseiros também, que a gente pode estar indicando. Também é muito particular, cada pessoa se adapta a um tipo de travesseiro, mas o ideal é a altura correta para um travesseiro, é a altura do ombro, tá? Então a pessoa tem que estar trocando o travesseiro também a cada 2 anos. E não podemos esquecer das crianças e adolescentes. O médico alerta sobre o uso correto das mochilas e bolsas. Na criança e no adolescente, a gente sempre chama atenção para o uso de mochilas, Mochilas escolares, hoje em dia as mochilas são muito pesadas, Isso aí pode causar um desvio na criança ou no adolescente sem ele perceber. Então o ideal seria que essas mochilas não pesassem mais do que 10% do peso da criança, de quem está carregando, Dr. Darcio, deixe uma dica para você que quer manter sua coluna saudável. A gente sempre orienta que sejam feitas atividades físicas sem impacto. Então, por exemplo, uma dica boa seria você fazer a hidroginástica ou a natação, que a água absorve o impacto que iria para a sua coluna. Hoje em dia também a gente orienta muito o uso de pilates, traz bastante benefícios. E assim, o mais fácil, o mais prático, o mais barato seria a caminhada ou a bicicleta, desde que sejam feitas em locais planos, sem morro, que a gente fala.